Boa tarde, pessoal. Só para explicar, tiramos a máscara aqui, né? Estamos no ambiente externo, eu juntamente com a Lidiane. Queria só saber se o som tá bom, se vocês estão escutando, conseguindo escutar a gente, tá? Então, boa tarde. Deixa eu só ver aqui. Dá para nos ver, né? Bom, hoje é um dia muito importante, né? A ONU, ela definiu essa data, 15 de junho, que seria o dia de combate à violência contra a pessoa idosa. A gente sabe que, graças a Deus, aqui no Serraville nós não temos essa experiência, né? Pelo contrário, as famílias que deixam os pacientes aqui são famílias que cuidam, que se dedicam, que têm uma atenção, um carinho especial, mas na sociedade, no mundo, isso está aumentando cada vez mais. E hoje é interessante que a gente possa pensar sobre isso, trazer à tona esse debate, né? Porque muitas vezes acontece com os nossos, às vezes perto da gente, que a gente possa ajudar essas pessoas, né? Eu sou Milena Fischer, diretora do Serraville, sou fisioterapeuta, trabalho com idosos há 16 anos, né? Temos aqui a Lidiane Klein, né, psicóloga e especialista na área do envelhecimento, né? Isso? Neuropsicóloga também. Uhum. Então ela veio aqui para ajudar a gente um pouquinho a debater sobre esse assunto, tá? Então deixei uma caixinha de perguntas, eu vou tentar acompanhar para que a gente possa ver as perguntas de vocês, tá? Então, Lidiane, a primeira coisa que eu queria conversar contigo é o seguinte. A gente sabe que no Disque 100, né, as pessoas elas podem denunciar contra casos de violência. E antes da pandemia, acontecia muitas situações de violência contra a pessoa idosa e aumentava nos finais de semana, né? O Disque 100, ele relata nas pesquisas, diz que aumenta, porque no final de semana tem mais convívio familiar, tem netos em casa, as famílias estão juntas, e aí fica a grande pergunta, e agora na pandemia? Como é que está acontecendo? Porque eu já sei que às vezes é complicado, até pra gente, né? Tem criança, às vezes é um ambiente multigeracional, com idoso, criança, neto, tem um home office, né? Então, se a gente tem alguma forma de a gente reorganizar para que a gente possa evitar esses conflitos geracionais que acontecem, né? E que não aumentem. Como é que estão os casos de violência agora nesse ambiente familiar e as pessoas presas em casa? Uhum. Sim, esse dado também já tinha ouvido falar que nos finais de semana aumenta, e agora com a pandemia a gente sabe que está aumentando muitos casos. Embora aumente muitos os casos pelo Disque 100, mas tem muitos casos que são subnotificados. Uhum. A gente sabe que nem... Pode olhar pra lá, eu acho que eu preciso ficar as pessoas, elas acabam tendo algum receio de denunciar, principalmente quando é o próprio idoso, né? Tem medo de que daqui a pouco o familiar não vá mais lhe assistir, possa sofrer alguma retaliação, ou mesmo muitas vezes por um sentimento de culpa de ter errado na criação do seu filho, do seu familiar. A gente sabe também que tem dados mostrando que está aumentando muito a violência de crianças com relação aos seus avós. Eu acho que isso é um dado que precisa de muita reflexão, porque a criança, ela também, de certa forma, ela acaba reproduzindo um comportamento que ela observa. Então, são várias situações que acontecem que realmente hoje, nesse dia, eu acho muito importante a gente estar chamando a atenção da sociedade para essa questão da violência, que ela é muito presente, e agora, nesse período da pandemia, está aumentando muitos casos. E aquelas famílias que já tinham conflitos, nesse momento a situação se agrava, porque a gente sabe que tem muita gente que está fazendo home office, tem muita gente que está desempregada nesse momento, tem muitas questões para lidar, e às vezes a família não está dando conta e acaba sobrecarregando as relações e acontecendo esses tipos de violência, que a gente sabe também que contra a violência doméstica contra a mulher também tem aumentado. É uma questão bem crítica nesse momento que a gente está vivendo. Por isso também eu acho que é muito importante da gente chamar muito a atenção com relação a isso, principalmente aqueles idosos que estão isolados e que as pessoas de fora não conseguem ter acesso para saber o que está acontecendo ali dentro daquela família. A saúde mental, no geral, das pessoas está complicada agora, né? A gente que tem trabalho, que vê
né, que está saindo de casa, já está uma situação complicada, então imagina quando tem uma relação familiar que tem uma pessoa frágil, né? Então não só o idoso, a mulher ou até uma criança que está sendo também maltratada psicologicamente nessa dinâmica familiar que está desorganizada, né? Então eu acho que seria interessante as famílias elas pararem um pouquinho agora, analisar o ambiente em casa para poder se reestruturar, porque é uma nova dinâmica, um novo formato que a gente está aprendendo a conviver, né? Me chamou a atenção que tu falasse agora, né, que a culpa do idoso, né? E infelizmente, eu acho que culturalmente ainda existe assim a questão do idoso de ser normal a discriminação contra o idoso, né? Por exemplo, assim, o paciente idoso ele tá almoçando, né? E ele e pelas condições patológicas ele demora mais para comer. E aquele cuidador profissional ou familiar, aquela pessoa do lado, às vezes ela fala assim, vamos, come logo, come rápido, né? Ou o paciente idoso, alguns momentos ele consegue caminhar melhor, outras vezes não. E o cuidador profissional ou familiar, enfim, olha só, tá caminhando assim agora só para fazer manha, olha, tá caminhando assim, né? Isso me preocupa porque às vezes eles estão fazendo isso pela patologia, pela doença. E a pessoa que deveria ser o cuidador, que deveria proteger aquele paciente idoso, muitas vezes faz a violência verbal, psicológica, né, emocional com aquele paciente por ignorância, por não saber ou não conhecer os processos do envelhecimento, não conhecer a saúde, as patologias, não investigar e não tratar, né? Então, qual é a dica? Ou tem algum jeito da gente conseguir ajudar essas pessoas que às vezes agem com violência, mas não por mal, né? Não porque é uma pessoa que quer o mal, mas por não saber como lidar, por não ter conhecimento, né? Ou entender a patologia, as doenças que aquele paciente tá sofrendo, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu trabalho muito com a terceira idade, muitas vezes as famílias me procuram e falam assim, eu gostaria que tu desse um jeito no meu familiar, como se o problema fosse só o idoso. Então a gente começa a conversar e eu percebo que a família, muitas vezes ela não está entendendo esse processo de envelhecimento. Ela acha que o pai com 70, 80 anos é aquele mesmo pai que tinha 40, 50 anos. Não, muita coisa muda o físico, muda o cognitivo, muda as questões sensoriais e muitas vezes isso a família não entende. Já ouvi também questões de esquecimento, eu acho que meu pai se faz porque só lembra quando quer. Isso é uma agressão ao idoso também, porque faz parte, e eu trabalho muito com a psicoeducação, então uma forma de as famílias conseguirem auxiliar melhor os seus idosos é entender melhor esse processo de envelhecimento, o que recorre, e mesmo no envelhecimento normal tem perdas. Aí quando a gente entra num envelhecimento patológico, as coisas tendem a se complicar ainda mais. Então eu vejo nessa forma assim que a família ela deve buscar o entendimento com relação ao envelhecimento. Também percebo a questão dos cuidadores, tanto o cuidador familiar quanto o cuidador profissional. A falta de formação adequada muitas vezes é o que leva também a questões de violência. A gente sabe, tem dados estatísticos que mostram que um cuidador, depois de 2 anos cuidando da mesma pessoa, aumenta em muito o risco de cometer algum ato de violência. Então a gente também precisa olhar para esse cuidador, porque daqui a pouco ele pode estar num estresse muito grande nesse momento e não conseguindo dar conta, ele precisa de ajuda. E às vezes a gente sabe que o cuidado ele também se sobrecai em um único familiar e os outros acabam fazendo um certo corpo mole, ou ajudam financeiramente, acho que isso é o suficiente. Então, acho que as famílias têm que entender que o idoso é responsabilidade de todos, não é responsabilidade de só um, e se unir e tentar lidar da melhor forma possível, buscar estratégias para conseguir que o seu idoso envelheça principalmente com qualidade de vida e não se sinta um peso nessa família, porque quando a gente fala, né, assim, nessa questão de violência psicológica, muitos idosos
que eu atendo, eles relatam que eles gostariam de morrer, porque eles não gostariam de estar dando trabalho para os filhos. De alguma forma, em alguns casos isso fica, talvez a família não fala, mas o não dito também o idoso acaba percebendo. Uhum. Essa questão do idoso, ele achar que a morte é a solução para esse problema, né? Às vezes, quando eu falo culturalmente também é isso, né? Ele acha que é um peso, a sociedade entende como peso morto, né? Até agora na pandemia temos respiradores só para os jovens, né? Ou pessoas discriminando, falando assim, a gente tá com isolamento social por causa do idoso, né? Como se o problema da pandemia fosse os pacientes idosos, né? Pelo contrário, eles são o grupo mais frágil, né? Então, assim, essa é uma situação muito grave quando o idoso ele chega pra gente e relata que ele queria morrer, né? E dói, assim, quando a gente escuta isso, porque ele acha que é a solução. E às vezes, quando a gente vai entender o que está acontecendo naquela família, são violências diárias, né, com aquele paciente idoso, e que ele acha às vezes que a culpa é dele. Sim. Né? Onde foi que eu errei para ter o filho assim? E entra dentro de uma normalidade, porque aquilo acontece de forma recorrente, acaba se tornando normal. E muitas vezes a família também acaba achando que está agindo de forma normal. E aí entra também assim a questão do cuidador, quando eu cuido por amor e quando eu cuido porque é uma obrigação. Então, que a gente consiga fazer um trabalho interno, e às vezes psicoterapia ajuda de entender que não é uma obrigação eu cuidar do meu pai e da minha mãe, mas sim um ato de amor que eu estou fazendo. Então, procurar de alguma forma levar para o positivo e não fazer que seja um fardo para si. Quando a gente fala do cuidador, tá? Pode ser o cuidador profissional ou o cuidador familiar, né? Que é esse que acaba tendo que lidar com o paciente idoso, né? Sem capacitação técnica, sem capacitação emocional, sem ajuda muitas vezes, e é um trabalho 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Não tem descanso, não tem férias, né? E muitas vezes é criticado por outros familiares que não estão no dia a dia, né? Então acaba sofrendo também uma certa violência o cuidador, né? Quando ele não tem apoio. Cuidar do paciente idoso é muito difícil, é muito complicado, né? Hoje aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, cada um ajudando na sua área, para que a gente possa dar um tratamento adequado ao paciente. Eu preciso de médico, de fisioterapeuta, de equipe de enfermagem, de psicólogo, de fono, para que a gente possa entender, né, no processo de envelhecimento, né, o que está prejudicando aquele idoso e dar uma qualidade para esse envelhecimento deles, né? E eu queria também pensar o seguinte, no cuidar do cuidador, né? Voltar para aquela história do cuidador, né? Como é que a gente pode agora, se tem alguma técnica ou maneiras, ou o que fazer dentro de casa, no ambiente doméstico, né? Para que eu vejo dicas para mães que estão com as crianças em casa, né? A gente olha muito para as crianças, e dicas para o idoso que está dentro de casa, né? O que fazer? Né? Ler um livro, assistir filme, mas eu queria estimular não só fisicamente o corpo, mas a cabeça também. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que poderiam estimular esse paciente? Eu acredito que atividades variadas, assim, e aí vai muito da nossa criatividade de cada um, mas também, eu já dou dicas, mas eu gostaria de também ressaltar um cuidado, principalmente com paciente com Alzheimer, com deficiência cognitiva, que muitas vezes a família quer auxiliar a pessoa com atividades. Eu trabalho com reabilitação cognitiva e eu vejo que a família acaba frustrando muito mais o seu idoso quando tenta que eles façam atividades que a capacidade cognitiva dele não alcança naquele momento. Então, avaliar primeiro, né? Ter essa avaliação, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba frustrando mais. E nesse sentido, assim, de
de que a família quer estimular o idoso, às vezes ela acaba até gerando um conflito muito maior. Eu tenho uma paciente que decidiu que ela não quer mais morar com a filha e eu tenho certeza que a filha, ela tá cobrando dela um pouco mais nesse período, porque não tem a convivência social, que a gente sabe que é um fator de muita proteção pro idoso, né? Então ele fica mais recluso em casa. A família e esse cuidador, eu penso que eles têm que tentar uma integração com as pessoas que não estão podendo estar fisicamente presente, mas o distanciamento a gente fala que ele é físico, mas ele não precisa ser emocional. Então é importante que a família mostre para a pessoa que ela não está desamparada. A gente sabe que o sentimento, a solidão está muito grande com relação aos idosos, principalmente nesse período aí da pandemia, mas o sentimento de desamparo, quando esse existe, ele é devastador na vida da pessoa, assim. Então, nesse sentido também, buscar daqui a pouco, assim, atividades relacionadas à música, que o idoso gosta bastante, assistir um filme, ler algum livro, se tiver condições, se tiver um pátio, alguma questão assim, fazer uma horta, cuidar do jardim, são atividades que a gente pode estar incrementando no nosso dia a dia para estar ajudando esse idoso a sair daquela rotina de dia após dia, tudo de forma igual, né? E falando em rotina, também criar uma rotina, que nesse período é importante, que se tenha uma rotina, né? Então o idoso ele não pode acordar a hora que quiser, comer a hora que quiser, nenhum de nós. É importante que a gente consiga manter uma rotina estruturada para que quando tudo isso passar, a gente esteja bem psicologicamente, mentalmente. Agora, uma das atividades que a gente faz aqui, né, para tentar não deixar o idoso desamparar, além das atividades diariamente, a gente tem uma atividade para que ele não deixar eles ociosos, mas para a gente trazer a família para perto, são as videochamadas, né? E agora eu me lembrei que é interessante explicar para o paciente idoso, né, o que é isso, né? Um paciente idoso até te perguntou, né, o que é uma live? Sim. Né? E a gente fazendo a videochamada, um paciente perguntou, mas como é que a minha netinha entrou ali, né? Então explicar para ele, né, a modernidade está aí, né, que a gente consegue agora falar e comunicar e ver, né, ao vivo o nosso familiar. É interessante também a gente compreender as necessidades, né, daquele paciente em si. Tem uma dica também que a gente falou de música. Às vezes o familiar está longe, tocar música ou cantar as músicas do tempo da avó pode ser uma aqui e o outro mesmo pelo telefone, fazer uma videochamada, né? E às vezes até uma refeição, né? Uma refeição. Pode fazer um almoço, cada um na sua casa e ter aquele momento junto, né? São formas de se reinventar. Se reinventar. Algumas famílias falam assim, mas eu pergunto como é que tu tá bem. E deu, né? Então, estimular essa conversa, pode usar esses artifícios, né? E criar uma situação para que ele possa falar e entender, né? Ou até se a gente quiser tentar descobrir alguma violência, né? Tentar escutar mais aquele paciente idoso de maneiras diferentes, né? Então, criar estratégias. Isso. Né? Uma pergunta que eu botei na caixinha, né? Que falou e eu achei interessante. Cuidar de neto não é uma violência contra o idoso? Então, também fico pensando nisso. Eu vejo assim, se não for um compromisso que ele precisa, né, acordar de manhã, cuidar, fazer todas as atividades, o idoso sinta prazer com isso, pode ser positivo. Mas quando essa questão de cuidar dos netos vira uma obrigação, isso acaba se tornando sim uma violência contra o idoso. Eu vim refletindo sobre isso, porque acaba sendo sim uma violência. Quem é que quer? O que se espera da velhice? Eu não espero que eu vou ficar velha e vou ter um compromisso de ter que cuidar dos meus netos, ser responsável pela educação dos meus netos. Eu penso que eu vou curtir a minha vida. Só que muitas famílias acabam responsabilizando, jogando essa responsabilidade para os avós, né? Então, entendo que alguns avós adorem os seus netos e queiram ficar juntos, mas quando cria essa responsabilidade que não é um prazer em estar ali 24 horas por dia, quase que também, acaba sendo uma forma de violência.
E eu entendo que a mulher hoje, né, ela tem que sair de casa para trabalhar. Antigamente não era assim, né? Ou não era a maioria, pelo menos. E aí deixam, né, os filhos com os avós, né? E é interessante ver que é o seguinte, tem que ver até o ponto, até onde é prazer e até onde é obrigação, né? Porque aí eles podem até prejudicar a relação com os netos ou a relação com o próprio filho ou filha, né? Então entender e organizar. Outra pergunta, né, é uma idosa que falou o seguinte, ó, se ocupar da cozinha, que antes da pandemia, né, até agora ela tá achando bom, todos os finais de semana vinham os filhos e netos e genros e toda a família para almoçar na casa dela. E ela tinha, todo final de semana ela tem que fazer a refeição, tem que arrumar a casa, né? E então ficava uma sobrecarga para ela e ela não sabia dizer não, né? Uma dificuldade de falar não para aquele paciente, para a família, né? Como é que eu vou dizer para o meu neto, para os meus filhos que eu não quero que eles venham no domingo aqui fazer festa e assim, né? Pelo que ela descreveu, parece que ninguém ajuda, né? Então fica uma sobrecarga. Eu acho que o filho e consequentemente o neto acha que é a obrigação dos avós, né? E só ela, né? Porque ela falou que o marido também não ajuda, né? Então, e aí? Sim. Tu deixou só pergunta boa, né? Porque também onde entra numa obrigação, tudo tem que ser prazeroso. Então teria que ser prazeroso naquele final de semana a família ir, mas daqui a pouco não ter uma rotina, porque às vezes eu acho que primeiro também tem que passar assim, a perguntar para esse idoso. O que ele gosta, se tá bom e se não tá bom, assim. Às vezes a família impõe, todos os finais de semana são lá no vô e na avó. E daqui a pouco a gente sabe que, por exemplo, netos adolescentes nem gostam tanto assim. Então... Vai por obrigação. Então fica todo mundo lá, naquele final de semana, já no sábado, desde sexta, o idoso já fica um pouco ansioso, nervoso, que vai ter que preparar uma refeição no domingo, aí todo mundo vai lá e se diverte, mas daqui a pouco a idosa fica ali na cozinha, tendo que fazer todas as responsabilidades, a família vai embora, fica a bagunça na casa, muitas vezes. Então também vejo isso como algo que pode ser negativo. Claro que o convívio social, a gente sabe que é tudo que é positivo, mas nesses casos, assim, a família ela tem que ficar atenta se não está sobrecarregando o idoso também, né? E o dizer, não, eu tenho uma paciente minha que ela, um belo dia, ela chegou pro esposo e a filha, de uns 50 e poucos anos, que mora junto, e disse que ela ia se aposentar da cozinha. Aí eles, não, mas como? Ela disse, não, a cozinha, a lavadeira, a passadeira, enfermeira, isso tudo vocês vão ter, vocês só não vão ter mais a cozinheira. E a partir daquele dia ela não cozinhou mais. Então eu achei o máximo, eu vou me dar o direito de a partir de hoje não cozinho mais. Aí eles têm que pedir comida. Aprendeu a dizer não, né? E o marido e a filha tiveram que se virar. No início acharam, mas ela disse que aquilo foi uma liberdade para ela, porque todo dia pensar na comida, né, num prato, várias, e daí aquela coisa assim, tu faz uma comida e alguém reclama, né, ai, tá sem sal, não queria comer algo diferente. Então ela resolveu, não cozinha mais. Eu achei que foi muito positivo. E às vezes é a obrigação, né? Então a avó ou a mãe faz a comida e por que a gente não agradece, né? Ela parou, dedicou amor, carinho, atenção, né? E às vezes come, nem elogia. Sim. Né? Acho que empatia, né? Um pouquinho mais de amor nesse mundo, eu acho que ele tá precisando, né? Outra questão que falaram também ali nas perguntas é o crédito consignado, né? Isso aí também é um problema, tá? Uma pesquisa que eu verifiquei faz um tempo que mais de 50% do crédito consignado, quando o idoso iria, né, pegar para ele, era para resolver problemas de terceiros e não para ele. Não era porque ele teve problema de saúde e precisou gastar com seu tratamento ou medicamento ou uma viagem para ele, sei lá, alguma coisa para o paciente, para o idoso, e sim para terceiros, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, naquele ambiente multigeracional, vem o neto lá, o neto do coração, meu celular, eu precisava de um celular mais moderno para fazer lives, né? Para agora, às vezes em casa, estou precisando de um celular mais moderno, e o avô vai lá, faz o empréstimo, compra o celular mais moderno pro neto,
que paga a primeira, a segunda e depois nada, né? Então, como é... Agora eu queria dar um recado pro idoso, né? Como é que ele vai dizer não para aquele neto do coração, pro filho do coração que vem falar isso e às vezes, né, ele fica meio refém, ele tá na casa do filho ou ele precisa emocionalmente do filho, e, sabe? É uma situação muito complicada que a gente coloca o paciente idoso ali. Eu vejo isso e está aumentando muito agora com essa questão da pandemia, porque as pessoas estão desempregadas, ficaram um pouco mais apertadas, então está aumentando o número de empréstimos consignados em nome dos idosos, mas que não é para eles, é para familiares. E é complicado pro idoso, se a gente se coloca no lugar, vem alguém que tu gosta e pede para fazer, tá precisando, e a pessoa, claro, que vai persuadir de alguma forma para que o idoso se sinta emotivamente compelido a fazer o empréstimo, mas às vezes a gente tem que ser um pouco duro, né, e saber dizer não. Não é porque a gente ficou mais velho, quando se era mais jovem, o que a gente sabe que os pais têm que educar os filhos e tem que dizer não, e educar os filhos também, quer dizer, impõe frustrar os filhos. Então, em determinadas idades, mais velhos também pode dizer não, porque a prioridade, né, o idoso ele não junta, por exemplo, a sua herança, os seus bens, a sua poupança para filho, ele junta para ele, para se precisar algo assim, medicamento, se precisar alguma intervenção médica. Então ele acho ter que o recurso, né? Ter o recurso, eu vejo por esse lado assim, né? Mas entendo que também é um pouco difícil porque fica assim entre a cruz e a espada, né? Eu vejo que eles ficam assim e acabam muitas vezes cedendo. E se não cedem, são tidos como pessoas mais duras, que dependendo do filho acaba até se afastando, a gente sabe. E aí sofrendo violência dentro de casa maior ainda, Sim. né? Porque provavelmente já sofria antes, né? É bem complicado. Agora a gente está falando muito de violência doméstica, né? Mas pensando no mestrado, até eu fiz um trabalho de mobilidade com paciente idoso, na questão de acessibilidade também. E aí eu penso que também tem uma violência governamental, social, política, né? Que existe contra o paciente idoso, né? Então, a dificuldade para caminhar nas vias públicas, a dificuldade, letras, né? Vai em um ambiente, tem aquelas letras pequenas, jornal também, as letras são pequenas, né? Então, até encarte de farmácia, né? Que está voltado para o paciente idoso, né? São letras pequenas, ou então letras, uma grafia diferente, itálica, assim, que tem dificuldade, né? Então, assim, acho que a sociedade tem que ver, nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então a gente tem que voltar para essa população e compreender essa população e ver quais são as suas necessidades. Não adianta quando eu chegar lá, eu sofrer os problemas, mas por que não fazer agora para que os que estão agora possam usufruir disso e nós também, né? Então, são detalhes, acessibilidade, corrimão, a própria previdência social, né? Então, a violência contra o idoso, ela tá tanto na parte doméstica como na sociedade em geral. Violência estrutural que a gente acaba falando, né? E até assim, o idoso dentro de um ônibus, quando alguém não levanta e dá o lugar. Quando, por exemplo, o idoso fica numa fila esperando o exame por meses. São coisas que tem que mudar a política, tem que mudar a mente das pessoas e a gente tem que entender que somos nós amanhã. Então, o que a gente quer pra gente mesmo? Eu acho que a maioria das pessoas que discriminam, tem preconceito com relação a velho, idoso, não tem a empatia de saber que nós, daqui 20, 30 anos, estamos lá. Estaremos lá e... Espero que sim, porque é outra opção, né? É morrer, né? Espero, porque a projeção para 2050, e eu sempre falo, assim, eu sou professora em curso de cuidador de idosos também, né? E eu sempre falo para os alunos, assim, se a gente colocar 2050, daqui 30 anos, vamos colocar 30 anos, eu vou estar com 70, eu vou estar vivendo ali a questão do envelhecimento mesmo. Então...
Quando eu tiver 70 anos, daqui 30 anos, seremos praticamente 1/3 da população brasileira. Então vai aumentar muito o número de idosos. E se a gente não preparar o nosso futuro, a gente vai ter, com certeza, muito mais problemas do que hoje. Com certeza, né? Então imagina, 1/3 da população vai ser idosa, né? E aí, se hoje a gente não está conseguindo acolher esses pacientes idosos, imagina quando aumentar cada vez mais, né? E aí tem a questão, seremos idosos, mas com qualidade de vida ou não? Sim. Né? Então, eu acho que hoje é um momento, né, para a gente refletir sobre essa questão, né? Então, a violência contra a pessoa idosa, ela está, às vezes, no ambiente doméstico. Tem que entender também que esse ambiente doméstico, às vezes, as pessoas, por não conhecer os próprios processos de envelhecimento, não entendem isso e acabam agredindo e tendo situações de violência contra idosos por falta de conhecimento. Às vezes, não é nem por falta de amor, né? Muitas vezes. E, infelizmente, também tem agressão, mas a sociedade, em geral, não parou para pensar, né, no paciente idoso em si, né? E eu não tenho dados agora do Disque 100 com essa pandemia, a gente só tem dados da violência doméstica que tem aumentado, né? Mas fica a dica, né, da gente poder analisar e entender um pouco melhor, né? Deixa eu ver mais o que eu falei também, do isolamento, né, que são 24 horas com o agressor, acessibilidade, da discriminação, né, de um peso, né? Então, era isso, né? Queria falar um pouquinho sobre as formas de violência, né? A própria negligência, o abandono, né? Não cuidar ou fingir que não está vendo nada, também é uma forma de violência, né? É muito comum aquele idoso que não necessariamente a violência é quando ele aparece com agressão física, mas um idoso que uma desidratação, uma desnutrição sem explicação, né? Ele tá falando muito em morte, às vezes não é só pela questão da depressão, né, que é comum no paciente idoso Sim. também, mas às vezes porque esse ambiente doméstico está acontecendo alguma coisa. Então que a gente pare, que essa live hoje sirva, né, para que todos nós possamos olhar de uma forma mais atenta para essa população, né? E às vezes, não necessariamente a gente não pode não estar em casa, mas a gente conhece um vizinho, um amigo, né? E conversar e ver o que está acontecendo e chamar a atenção, usar essas estratégias com as redes sociais ou com as videochamadas, né? Para que a gente possa se conectar, né? Mesmo distante, que a gente possa se conectar, né? Então a minha dica é essa, para que a gente possa entender um pouco mais da população idosa e se colocar no lugar deles, né? Eu acho que isso que tu comentaste, assim, é bem importante, a questão da omissão. Não é só praticar o ato, mas quando eu estou vendo que estão agindo de forma violenta, equivocada, com abuso, e se eu não fizer nada, eu estou omitindo, sendo omissa a uma situação. Isso também é uma forma de violência contra o idoso, porque às vezes a gente está vendo, assim, por exemplo, questões de violência, né? Se fala muito em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não, mas a gente precisa, assim, denunciar. E eu acho que algo importante é saber que pelo Disque 100 as pessoas podem denunciar e não precisam se identificar. Eu acho que isso é bem importante. E não precisa ser só pelo Disque 100, mas também hoje em dia, com a questão da pandemia, a pessoa ela pode ir diretamente na delegacia, mas também pode fazer um boletim de ocorrência de forma online, pela Polícia Civil. Então, tem vários recursos. O que a gente não pode mesmo é se omitir com relação a isso. Né? E pedir ajuda, né? Não tem problema, não é feio pedir ajuda. Não é culpa do paciente idoso, não é culpa do idoso sofrer agressão, né? Não foi a sua educação. Eu estou falando agora diretamente do paciente idoso, né? Que às vezes eles acham onde foi que eu errei, que a culpa é minha, né? Que eu que construí aquele familiar, né? Que está me agredindo hoje, né? Então não é culpa sua, que você possa falar ou pelo menos pedir ajuda. E uma outra questão, assim, que eu acho importante, que daqui a pouco eu sou o cuidador. Eu já tive alguns casos de cuidadores que acabam me procurando porque percebem que estão chegando no seu limite e que daqui a pouco estão fazendo algum tipo de violência psicológica, mas que tem medo de chegar à violência
física, porque acredita-se que a violência física é pior do que a pessoa tem essa concepção, mas na verdade não. Então o cuidador, ele também precisa se reconhecer, olhar para si e procurar ajuda, não esperar a panela de pressão explodir, né? Principalmente o cuidador que não é profissional. Porque o principalmente profissional tem horário para familiar. entrar e horário para sair, né? O cuidador que não é familiar não tem opção. Não tem opção, né? E é uma carga. A parte física, né, de pegar, de trocar fralda, de ajudar, eu acho que não é pior. A emocional, né? Porque eu tô vendo o meu familiar piorando a cada dia que passa e eu me culpo por estar tendo esse sentimento, né? Eu quero cuidar dele, mas eu tô cansada, eu tô estressada, eu acabo falando o que não devo falar, né? E é um sofrimento que todo mundo sofre. O idoso sofre e o cuidador, que é familiar, também. E tem estudos até que falam que um cuidador estressado acaba, o idoso, né, que ele cuida, acaba tendo mais idas a médicos, intervenções. Então, por isso que é importante também o cuidador, ele estar bem tranquilo. Para passar essa tranquilidade, essa paz, essa calmaria para o paciente idoso e para poder também identificar os problemas dele, né? Como é que eu vou identificar os problemas se eu também estou dentro daquele ciclo vicioso de problema, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta mais que eu não vi, né? Acho que sim. Ainda tem gente com pensamento absurdo. A família deve estar ciente do plano de assistência com seu familiar, né? Então, aquilo que a gente falou sobre montar um plano, né, para organizar com essa pandemia. Deve realizar um plano junto com a família. Muitas pessoas corroborando o que a gente falou. A maioria não relata que não é um prazer cuidar dos netos, né? A maioria não relata que é um prazer. Sim. Né? Que mais aqui? Acho que é isso, tá? Estão corroborando o que a gente estava falando aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Então é isso, né? Então que bom que vocês concordam conosco, né? Com o que a gente está falando aqui um pouquinho. E a mensagem que eu queria passar era essa, né? Para que a gente possa parar e analisar a vida daquele paciente idoso, como é que tá agora, né? Principalmente agora com a pandemia, né? Aí eu acho que tem imagina, eles estão em casa, né? Sozinhos, com os seus familiares, né? Mas sem seus amigos, sem a sociedade em si, sem os bailes de terceira idade, sem academia, sem atividade física, né? E aí estão escutando, né, nos jornais que o idoso é uma população mais frágil, que o idoso não vai ter respirador, né, que o idoso é quem vai morrer com a pandemia. Então, né, se ele ligar a TV, ele já vai sofrer uma violência, né? E aí, se ele tiver uma família que está desorganizada, né, porque aí eu nem culpo muito a família, porque acho que tá todo mundo meio que está sofrendo, está desorganizado. Tem que parar, né, as famílias e se reorganizar, se reestruturar. Respira, reorganiza. Respira, bota tudo, né, organiza. Às vezes aí a TV na sala mas aí a criança quer assistir, o marido quer assistir, sei lá, o jornal, a mulher quer assistir a novela e o idoso quer assistir, não sei, alguma, né? Então, organizar essa nova rotina e nova casa para que todo mundo consiga conviver bem. E eu tava me lembrando agora que eu vi uma entrevista da delegada da Delegacia do Idoso de Porto Alegre e ela falou que tem aumentado muito o número de denúncias com relação a abandono. Porque a gente sabe também que a gente tem mais de 12 milhões de idosos que vivem sozinhos no Brasil. Então, às vezes, aquilo que já não era, agora tem uma desculpa para abandonar o meu idoso. Não posso ir lá visitar, tem o isolamento social. Então, isso também, o abandono, deixar o idoso lá se virando sozinho e dando conta sozinha, isso também é uma forma de violência contra a população. E tem aumentado, então, muito os números, segundo estatísticas. Sim, o abandono e a negligência, né? Sim. Contra eles. Né? Então tá, pessoal. Obrigada por assistir, né? Qualquer coisa, a gente vai ficar por aqui também. Podem mandar as dúvidas, tá? Que ao longo da semana a Lidiana, ela vem semanalmente atender nossos pacientes individualmente. Ela tá fazendo um trabalho muito bom, que é o grupo terapêutico, né? Com eles.
estimulação cognitiva, né? Que pode falar um pouquinho. É um grupo, então, assim, que a gente se reúne semanalmente, 1 hora por encontro, onde eu trago atividades de estimulação cognitiva. Então, a gente entende que, por exemplo, assim, a questão do sedentarismo mental, muitos idosos acabam ficando da mesma forma do sedentarismo físico, fazendo uma analogia, sem estar exercitando o seu físico, acabam não exercitando o cérebro. Então, a nossa proposta aqui é trazer sempre desafios cognitivos, atividades para que a gente possa estar estimulando memória, atenção, capacidade de raciocínio, compreensão. Também tem um momento de integração social entre eles. É muito bom, porque eu acho que faz esse balanço da parte física e a cognitiva para estimular o paciente idoso e que ele tenha um envelhecimento ativo, um envelhecimento bem sucedido, tá? Obrigada por ficar conosco, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.